Vamos começar aí o nosso culto, lá em Filipenses capítulo 2, eu gosto muito desse texto, diz assim, capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda, por briga, por vanglória, mas por humildade, considere os outros superiores a si mesmo, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se fez de nenhuma reputação, ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Todo joelho se dobrará diante de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, quer dizer que tem reino debaixo da terra, Tem reino no céu, tem reino na terra, tem reino debaixo da terra. Não importa qual seja o reino, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. A Ele foi dada a honra, a glória e o poderio eternamente. Por isso que nós estamos aqui, por causa dele. Ele venceu por nós, venceu na cruz, derramando o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Mas esse texto aqui nos chama a atenção, como igreja, para olharmos para Jesus e seguirmos a Cristo, copiarmos a Cristo, fazermos o que Cristo fez. Então aqui o chamado para a igreja é esse: ninguém faça nada por contenda, ninguém faça nada por vanglória ou por orgulho, Vanglória quer dizer orgulho, coração orgulhoso. Ninguém faça as coisas dessa maneira, mas por humildade. Por humildade. Não considere só o que é seu. É isso que a Bíblia está dizendo. Não olhe só para aquilo que é seu, o seu direito, as suas coisas. Olhe também para aquilo que é do outro. Entenda que assim como você tem direito, o outro também tem. Assim como você tem situações importantes que você quer que sejam atendidas, cuidadas, o outro também tem. Então, não olhe só para o seu lado, olhe também o lado do outro, Então nós que estamos aqui como igreja precisamos colocar isso no nosso coração, entender que somos servos uns dos outros em Cristo Jesus. Em Cristo fomos chamados para servir, não apenas para sermos salvos, mas também para sermos servos. Então quem foi salvo, em Cristo Jesus, não está aqui apenas para desfrutar da salvação, mas também para servir a Deus através da sua salvação, fazendo uso da sua salvação, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós precisamos ser como Jesus. Amém, igreja? A proposta de Deus é sermos como Jesus, que abriu mão do conforto do céu para servir a Deus no desconforto da terra. A gente não gosta de abrir mão do conforto, O ser humano, ele gosta do conforto, e ele quer caminhar cada dia mais em direção ao conforto. Quanto mais conforto, melhor. Não é errado a gente querer conforto, mas muitas vezes a gente tem que entender que para servir a Deus a gente vai ter que abrir mão do conforto para servir a Deus no desconforto. Jesus, ele saiu do céu, estava muito bom lá no céu. No céu não tinha morte, não tinha cruz, não tinha ninguém perseguindo a Jesus, não tinha ninguém cuspindo no seu rosto, porque aqui na terra cuspiram no rosto de Jesus. Não tinha ninguém maquinando contra a sua vida, falando mal de Jesus pelas costas. No céu estava tudo tranquilo, mas quando ele desceu aqui na terra, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi castigado, ele foi surrado, ele foi judiado, por fim ele foi morto, Mas ele serviu a Deus, ele pagou o preço. E muitas vezes também isso acontece conosco. Jesus passou pelo desconforto da zombaria, pelo desconforto da traição. Jesus passou pelo desconforto do julgamento malicioso.
Jesus passou pelo desconforto da maledicência, Jesus passou pelo desconforto, irmãos, da violência. Quanto desconforto! E às vezes, eu e você também passamos por esses desconfortos na vida. Às vezes, você não quer passar, mas às vezes você vai passar pelo desconforto da traição, da zombaria, né? Você vai passar pelo desconforto de ser agredido injustamente, porque Jesus ele foi agredido injustamente. Ele não fez nada para ser agredido, mas ele foi agredido injustamente. Às vezes nós vamos passar por esse desconforto. Se nós estamos seguindo a Jesus, nós vamos passar pelo que Jesus passou. Presta atenção no que eu estou falando. Se você está seguindo a Jesus, você vai passar pelo que Jesus passou. Se ele foi injustiçado, não reclame porque você está sendo, né? Você não está seguindo a Jesus, né? Ah, falaram mal de mim, pastor. Você está seguindo a Jesus? Vamos falar mesmo, né? Ah, pastor, mas eu passei por essa situação que eu não merecia. Jesus também passou por situações que ele não merecia. Você está seguindo a Jesus, entenda. Então, seguindo a Cristo, nós vamos passar por situações às vezes humilhantes. Nós temos que seguir a Jesus entendendo que o caminho da exaltação é o caminho da humilhação. Para ser exaltado, você não pode ter medo de ser humilhado. Para ser exaltado, você não pode ter medo de ser humilhado. Às vezes, aquele que serve a Deus será humilhado. E é ali que Deus prova o nosso coração, né? Eu vejo assim, que aquele que é humilhado pelos homens, ele será exaltado por Deus, se ele permanecer fazendo a vontade de Deus até o fim. Estou sendo humilhado, mas estou fazendo a vontade de Deus. Estou sendo humilhado, mas estou permanecendo fiel. Estou sendo humilhado, mas estou perdoando, né? Estou sendo humilhado, mas eu não estou guardando mágoa. Estou perdoando quem me humilhou, quem me feriu, quem me maltratou. Irmãos, porque a questão do perdão é tão séria. Essa semana, conversando com o pastor Geraldo, ele falou para mim assim: pastor Galdinei, o que vai mandar muito crente para o inferno é crente que está na igreja, dá o dízimo, lê a Bíblia, está fazendo um monte de coisa aparentemente certinho, mas não perdoa. É o crente que não perdoa. E o crente que não perdoa, ele sai debaixo do perdão de Deus. Porque está escrito, irmãos: se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai também não perdoará as suas ofensas. Por isso que a oração do Pai Nosso é séria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feito o quê? A sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Aí agora entra a parte crítica: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não muda. As palavras diferentes não mudam o significado da sentença. Em outras palavras, você tem que perdoar. Você não tem o direito de não perdoar. Ai, pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo, foi terrível. Foi, irmãos, mas nós somos perdoados por graça. Aí é que está a situação. Deus nos perdoou, mesmo nós estando totalmente perdidos nos nossos pecados. Mesmo nós não merecendo nada de Deus, Ele nos perdoou. Então nós temos que perdoar desse jeito. A pessoa que a gente tem que perdoar, ela não merece o nosso perdão. Mas nós temos que perdoar ela sem merecer, sem merecimento algum. Por quê? Porque foi assim que nós fomos perdoados. O perdão que você recebeu, você tem que repassar ele para frente. Essa é a história. Você foi perdoado pela graça de Deus, então pela graça de Deus você tem que perdoar também. Pela graça de Deus você foi perdoado, pela graça você perdoa. E a pessoa que perdoa, irmãos, é a pessoa mais beneficiada na história. Porque quem não perdoa fica doente, quem não perdoa fica triste, quem não perdoa adoece, quem não perdoa vai ficando depressivo, desanimado. Sabe aquela pessoa acabrunhada, aquela pessoa que ela não sabe porque as coisas não estão bem na vida dela, ela vai ficando doente por dentro, na alma. A falta de perdão, ela adoece o ser humano.
mas o perdão traz vida e vida com abundância. O perdão liberta, ele é libertador, né? Então Jesus, ele se fez perdão, né? Quando ele morreu na cruz, ele se fez perdão por nós. Então nessa noite, eu quero começar aqui trazendo a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito para Jesus. Nós precisamos seguir os seus passos, nós precisamos fazer o que ele fez, nós precisamos viver como ele viveu, nós precisamos procurar andar da maneira como ele andou nesse mundo, e nós precisamos, irmãos, deixar que a vida dele flua na nossa vida, a vida de Cristo em nós. Então nada façais por contenda, nem por vanglória, nem por orgulho, mas por humildade, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele foi exaltado, você também será. Amém? No final, se você fizer a vontade de Deus, se você se comprometer em fazer a vontade de Deus, negando a sua vontade, porque às vezes a nossa vontade é agredir, é ferir, é esbofetear o outro que nos esbofeteou. A nossa vontade é essa, irmãos. Nós não podemos ser falsos, né? Às vezes a nossa vontade é pagar a mesma moeda, só que a gente tem que negar a nossa vontade para fazer a vontade. Pai nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a gente vai caminhando para ser exaltado lá na frente. Eu quero dizer para você, que você que está seguindo a Cristo, você que está seguindo os passos de Jesus, em nome de Jesus você será exaltado amanhã, você vai ser exaltado adiante. Não desanime, né? Não jogue a toalha, não desista. Porque está sofrendo, porque está passando por isso. O seu sofrimento vai passar, mas a vitória que Deus vai te dar, ela não vai passar, será eterna, definitiva, será permanente. Amém? Fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar, para que nós possamos buscar a presença do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos.